Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre a solidão na velhice e também sobre uma lei estadual que deve facilitar a abertura de empresas. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia e me descrevo como uma mulher de pele clara, com cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego, que faz a interpretação para Libras no nosso programa. O professor Diego Barbosa é coordenador do Labitave e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio. Atrás de nós está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho e com uma tela no centro, onde está a logo e o nome do programa. Bom, e vamos direto para o nosso giro de notícias. 2024 é o ano de eleições municipais em todo o país. E as pessoas interessadas em se candidatar aos cargos de prefeito ou vereador devem estar atentas ao Código Eleitoral. Só podem se candidatar as pessoas que estiverem associadas a um partido político. E são esses partidos que definem quais serão os candidatos. A definição ocorre durante as convenções partidárias e elas só podem ser realizadas até o dia 5 de agosto. Bom, além do prazo para as convenções partidárias, começou a valer também o direito de resposta, ou seja, a defesa do candidato a falsas acusações, nesse período eleitoral. Bom, o direito é para garantir que os eleitores tenham acesso às informações corretas. Os pedidos de direito à resposta devem ser feitos em prazos específicos, que variam de acordo com a mídia em que ocorreu a divulgação da informação inicial. Mudando de assunto, a Operação Virtude, criada pelo governo federal para combater a violência contra idosos, atendeu quase 30 mil vítimas e prendeu 480 suspeitos, somente nos meses de junho e julho desse ano. O objetivo da ação é combater os casos de violência e garantir o acesso a informações sobre os direitos das pessoas idosas. E se você que está em casa quiser fazer uma denúncia sobre esse tipo de crime, é só ligar no Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Também é possível entrar em contato por um WhatsApp. O número é 61 99611 0100. Então, repetindo, Disque 100, facinho, 100, ou pelo WhatsApp, 61 99611 0100. Bom, e já que estamos falando sobre idosos, a gente tem mais uma discussão muito importante sobre essa etapa da vida. Mais de 1/3 dos adultos mais velhos e idosos brasileiros apresentam sintomas depressivos. 16% deles afirmam sentir solidão. A presença desses sentimentos é 4 vezes mais comum entre os idosos. E o risco de desenvolver depressão dobra pelo simples fato da pessoa morar sozinha. Essa constatação vem de um estudo que foi realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que também concluiu que a solidão foi mais associada ao sexo feminino, às sensações de má qualidade do sono e a uma autoavaliação ruim da saúde como um todo. Bom, e para falar mais sobre a solidão na velhice, nós vamos conversar com a psicóloga e especialista em neuropsicologia, a Rejane Ferreira, que vai aparecer aqui de forma remota na nossa tela para conversar com a gente então sobre esse assunto. Olá, Rejane, seja bem-vinda ao nosso programa.
Olá, Camila, Diego. Eu que agradeço aqui a participação. Eu me descrevo, né, como uma pessoa morena, de cabelos pretos, lisos e curtos, olhos castanhos escuros, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, doutora, é, nós falamos aí um pouquinho dessa pesquisa da Unicamp que fala que a maior parte das pessoas mais velhas e idosas tem sintomas depressivos, muitas se sentem sozinhas. Fala um pouquinho dessa realidade no país. A gente sabe que muitas vezes os idosos acabam sendo abandonados, muitas vezes pelas famílias, muitas vezes também não têm amigos, né, ou outras pessoas que possam ter um convívio mais saudável. Explica pra gente como é que tá essa situação hoje. Primeiramente, é importante, Camila e Diego, a gente salientar que a solidão não é aquele momento temporário em que uma pessoa esteja sozinha e muitas vezes até curtindo aquele momento mais introspectivo, de descanso. Solidão passa a ser uma questão de adoecimento crônico quando a pessoa não está tendo mais a sensação de pertencimento a um grupo social. Ela se sente marginalizada pela família, pelos cidadãos ali da comunidade. Então, ela passa a se sentir excluída e a vida, nesse sentido dela, passa a ter uma sensação de desvalia, de menor valor. E aí que é a promoção, a evocação de sentimentos negativos, né? De tristeza, de ansiedade, de angústia, de preocupação. Então, isso é tão forte e nós estamos vivendo uma longevidade cada vez mais crescente, o que é muito bom, mas nós estamos tendo aí uma oportunidade muito volumosa de inúmeras pessoas que estão vivendo por mais tempo, mas estão vivendo cada vez mais sozinhas. A própria rede comunitária se modificou muito. Então, os núcleos familiares hoje são menores. É muito comum, a gente vive numa sociedade globalizada, não é porque a gente vai ter um filho que necessariamente o filho vai estar convivendo ali no mesmo ambiente geográfico que a gente. Então, o acesso ao convívio vai ficando diminuído e tudo isso faz com que as pessoas estejam convivendo de uma maneira muito prolongada com a solidão. A ponto de, em 2018, o Reino Unido ter criado o Ministério da Solidão para que medidas públicas possam ser desenvolvidas e diminuir o impacto disso na saúde da pessoa, na saúde física e na saúde mental. Porque quando uma pessoa está sozinha, ela mora sozinha, ela passa a ter um repertório alimentar diminuído, ela faz menos atividades físicas, ela faz um menor esforço intelectual, porque ela não precisa comunicar e debater ideias e lembrar de fatos, então ela vai diminuindo as promoções, né, de saúde física, cognitiva e, sem sombra de dúvida, a esfera emocional tem muito a ficar abalada com todo esse contexto. Regiane, você destacou alguns pontos, né, em que a solidão pode influenciar a saúde de um idoso. A gente sabe da questão psicológica, né, da questão intelectual, mas essa solidão também pode afetar a saúde física desses idosos, pode fazer com que, muitas vezes, problemas de saúde que são mais característicos, né, dessa fase da vida piorem, a falta de alguém também que possa auxiliar, né, acompanhar o médico, perceber que a pessoa está passando mal, ou perceber que a pessoa está demonstrando algum sintoma de algum problema de saúde, isso também pode ser influenciado pela solidão? Sem sombra de dúvida. Então, o automonitoramento vai ficando mais precário. A pessoa, ela vai, eu costumo brincar, assim, de uma maneira preocupante, mas assim, ela vai para uma posição subjetiva do tanto faz. Eu estou aqui sozinha, tanto faz se eu vou me alimentar, fazer um almoço ali, preparado do dia, ou comer uma comida que já estava na geladeira há muito tempo, dá muito trabalho, fazer tantas coisas só para mim, então ela vai para o tanto faz a hora que eu acordo, se eu tomo banho ou não, tanto faz a alimentação, tanto faz a prática de atividade física, a ingestão de medicação, e tudo isso vai fazendo a saúde física como um todo se fragilizar muito.
Então, tem alguns sinais de risco que a gente precisa, né, até dimensionar, de repente, uma doença uma doença crônica que a pessoa teve ao longo da vida e que agora começa a piorar, sair do controle, ou desencadear de novas doenças, ou também sinais ali de plantas ou animais de estimação que antes eram bem cuidados e agora não são. Às vezes, quando recebe ali a visita de alguém, percebe que o ambiente não está devidamente higienizado, alimentos vencidos, seja dentro ou fora da geladeira. Então, ela vai começando a entrar numa esfera de precariedade ambiental no seu ambiente domiciliar, e isso, sem sombra de dúvida, afeta diretamente a saúde dela. Ela tem pesquisas também mostram que pessoas que convivem mais com a solidão têm uma diminuição tanto das suas atividades de maior esforço físico, como as suas atividades de maior esforço intelectual. Então, como ela passa a ter uma baixa necessidade de comunicação, isso acaba trazendo uma redução das oportunidades de elaborar um raciocínio, de recordar alguma informação, de criar algum contexto de maior esforço intelectual, e isso também acaba sendo uma janela de oportunidade, inclusive para síndromes demenciais. Para a gente finalizar, será que é possível o Brasil pensar num programa, em ações parecidas com desse ministério que a senhora citou, né, do Reino Unido, o Ministério da Solidão? Porque a gente sabe que a nossa população ainda é um pouco mais jovem que a população europeia, mas também está envelhecendo, as pessoas têm cada vez menos filhos, várias não têm filhos, não têm muitos familiares, e quando ficarem velhas, provavelmente estarão mais solitárias, né? Será que a gente vai ter algo nesse sentido? A gente espera que sim, né? Eu gostaria de pontuar aqui 3 itens que eu acho que são bem relevantes. O primeiro item é o item da possibilidade de criação, e cada vez de uma maneira mais volumosa, dos centros comunitários, ambientes em que as pessoas possam de verdade ter um convívio que promova atividades de esforço físico, de esforço cognitivo, mas também de muito convívio social. Para isso acontecer, nós temos que ter uma outra questão, que é da acessibilidade. A gente sabe que muitos idosos precisam ter uma acessibilidade especializada para chegar até os centros comunitários. Então, para que isso seja efetivado, para que os centros de convivência sejam realizados, a gente precisa pensar muito na acessibilidade. E um terceiro ponto muito importante é quando a saúde mental é devidamente acompanhada, né, lá desde da atenção primária à saúde, identificou uma demanda de saúde mental importante, e esse idoso convive ali muito com a solidão, é imprescindível que ele faça um atendimento também psicoterápico, para que ele possa desencadear recursos internos também, para que ele conviva e tente buscar alternativas para essa rotina diária dele, e ele tem ali estratégias mais assertivas para conviver com essa precariedade do convívio social, tentando não abrir mão da sua singularidade, da sua subjetividade, do seu desejo de bem viver. Então, se der certo, né, mais centros comunitários, mais acessibilidade e mais cuidado com a saúde mental como um todo, de preferência, incluindo muito a parte psicoterápica. Tá certo, muito obrigada pela sua presença aqui no Conexões, pelas suas explicações. A gente conversou com a psicóloga e especialista em neuropsicologia, Regiane Ferreira. Uma ótima tarde para você e até o próximo assunto, até a próxima discussão. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Um grande abraço. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco volta para te falar mais sobre eleições e também para te contar sobre uma lei estadual que pretende facilitar a abertura de novas empresas. Não sai daí, o Conexões volta em instantes. Estamos de volta com Conexões de hoje e voltamos a falar sobre as eleições municipais. Com mais de 5 milhões de pessoas aptas a votar em outubro, o estado de Goiás segue como o maior colégio eleitoral da região Centro-Oeste. Bom, as eleições acontecem no próximo dia 6 de outubro.
o número de pessoas aptas a votar aqui no estado aumentou em relação ao ano de 2022, quando aconteceram as últimas eleições. E esse aumento foi de quase 5%. E as mulheres continuam sendo maioria. Elas representam 52% do eleitorado goiano. Houve um aumento, neste ano, das pessoas que optaram pelo uso de nome social e também de pessoas com algum tipo de deficiência que estão aptas a votar nestas eleições. Bom, e no último semestre, Goiás registrou um aumento de mais de 14% na abertura de novas empresas, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas esse número pode aumentar ainda mais, com a assinatura de uma nova lei estadual. Confira mais detalhes sobre essa legislação e sobre como ela pode facilitar a abertura de empresas com a estudante de jornalismo Sara Borges. Olá, boa tarde! Você tem vontade de trabalhar para si? Quer empreender, fazer o próprio horário e a própria renda? Pois é, a Lei de Liberdade Econômica assinada em Goiás pode ser um incentivo para você. Mas antes de dar mais informações, vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Sara Borges, sou mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, os meus olhos são castanhos escuros. Mas vamos ao que interessa. Assinado pelo governador Ronaldo Caiado, o decreto da lei facilita a abertura de novas empresas em Goiás. A nova lei vai fazer com que mais de 900 tipos de negócios não precisem de tanta burocracia para começar. Isso inclui loja de roupas, computadores, ferramentas e lojas de cama, mesa e banho. Além disso, a nova regra vai ajudar em outras áreas como a construção civil, instalação elétrica, pintura e engessamento, por exemplo. Com essa mudança, Goiás está se tornando o estado mais livre do Brasil para começar novos negócios. O objetivo é criar mais empregos e fazer a economia crescer mais rapidamente. Volto com vocês aí do estúdio. Bom, e até o próximo dia 28, o estado de Goiás promove o Dia do Parque, uma programação para incentivar a visita aos espaços de conservação aqui do estado. Essa programação conta com atividade em 8 unidades de conservação, como o Parque Estadual da Serra do Jaraguá e também o Parque dos Pirineus. Durante esse momento, serão desenvolvidas atividades gratuitas, como corridas, caminhadas, observação de pássaros e até cavalgada. Para você ter mais informações sobre toda a programação, acesse o perfil do Instagram, @semad, com demudo, goiás.reserva. Tá aqui embaixo, mas eu vou repetir, @semad, com S e demudo, goiás.reserva. E agora nós vamos novamente falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na nossa série especial. E hoje você fica sabendo mais sobre como comprovar deficiência mental ou intelectual. A legislação determina como a pessoa com deficiência intelectual e mental pode comprovar a sua deficiência? No caso da deficiência intelectual ou mental, antes da Lei Brasileira de Inclusão, havia a necessidade da condição da pessoa, do diagnóstico dela estar realmente nominado em uma legislação que considerasse a condição dela como pessoa com deficiência. Agora, após a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, não há mais essa necessidade, porque a Lei Brasileira de Inclusão trouxe um outro conceito sobre deficiência, que é o conceito de impedimento a longo prazo. Então, hoje, numa avaliação, se a pessoa tiver um impedimento a longo prazo, seja ele intelectual ou mental, isso em relação a qualquer condição intelectual ou mental, desde que diagnosticado que ela tenha um impedimento a longo prazo, isso já a inclui no conceito de pessoa com deficiência. Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje, já tem dica cultural. A exposição Quarteto em Mostra está aberta à visitação até o dia 5 de agosto, lá no Shopping Bougainville. A exposição é gratuita e traz mais de 28 obras de 4 artistas que eu vou citar o nome agora.
a Brenda Lee, a Carmencita, a Laurice e a Sônia Maria. A visitação a essa exposição pode ser feita durante o funcionamento do Shopping Bougainville em horário comercial. Bom, se você quiser sugerir algum evento para ser divulgado aqui, ou então alguma pauta que você quer ver discutida aqui no Conexões, é só entrar em contato com a gente. São duas formas diferentes de entrar em contato. Primeiro é pelo WhatsApp, 629-9181-1406, comum. Peraí, daqui a pouco acho que vai aparecer aqui embaixo. Aqui apareceu. Então, repetindo, 629-9181-1406. Além disso, a gente tem redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, X, TikTok. Procura a gente como @TVUFG na maior parte dessas redes ou como canal TVUFG no TikTok. E aí você pode seguir os nossos perfis, curtir, compartilhar e, claro, mandar as suas mensagens pra gente. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e te convidando a estar aqui com a gente sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, em ponto. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!